Hoje nós temos a nossa companheira de trabalho aqui da Casa de Jesus, a Isolema Atolini, e ela vem conversar conosco sobre o tema problemas familiares. Que a espiritualidade lhe envolva, tenha uma boa palestra. Boa noite. Que Jesus nos envolva no seu amor para podermos fazer a reflexão da noite de hoje sobre um tema por demais importante, que com certeza, se nós já não tivermos alguns problemas, algumas dificuldades, alguns contratempos junto ao nosso grupo familiar, se não tivemos, ou se estamos tendo, ou poderemos ter amanhã. Então, que Jesus nos envolva no seu amor para podermos fazer essa reflexão desse assunto de muita importância. De acordo com os postulados espíritas, o lar é a escola das almas. O lar é o templo onde Deus, onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Porque tudo inicia dentro do nosso grupo familiar, dentro do nosso lar. Então, é um local onde os espíritos encarnados, nós, nos encontramos para o nosso progresso, para as nossas necessárias realizações, ou também nos reencontrando para aqueles acertos necessários, para os inadiáveis acertos, em virtude dos nossos compromissos, do que nós assumimos ao decorrer das nossas existências. Então, é compreensível que no grupo familiar, o fato de a grande maioria já termos dificuldades, já reclamarem alguma harmonia dentro do grupo familiar. Porque cada um dos componentes, cada uma das pessoas que convive conosco no lar, possui realidades íntimas bastante diferentes uma da outra, bastante específicas. E é nesse ambiente no lar que muitas vezes se manifestam os conflitos e as necessidades que nós ainda trazemos, que nós ainda carregamos. Mas aquele espírito ou aquele familiar que se empenha por sustentar, que se esforça por sustentar, vamos dizer assim, o equilíbrio, o bom senso, que traz consigo isso, perante as mais diversas situações do dia a dia, ele acaba oferecendo ao conjunto, ao grupo familiar, uma contribuição pacificadora. Quando temos dentro do lar um espírito que tem por objetivo sustentar o equilíbrio, ele acaba oferecendo a todo o conjunto familiar essa contribuição pacificadora. Mas se por um outro lado, esse elemento, esse espírito, esse familiar, se julgar no direito de esbravejar e de impor a sua opinião, de impor os seus pontos de vista, com certeza vai provocar uma confusão ainda maior. Então, aqui nós já entramos com o primeiro questionamento, já se mostra oportuno um questionamento. Até que ponto os conflitos, os naturais contratempos da vida familiar refere-se a complicadas situações ou a complicados reajustes que nós trazemos de outras vidas? Até que ponto os problemas que nós temos dentro do nosso lar, as dificuldades que nós temos dentro do nosso lar, estão ligadas às nossas vidas pretéritas? Ou não será que esses problemas, muitas vezes, eles estão sendo agravados pela nossa excessiva necessidade, pela necessidade excessiva de certas pessoas, delas terem, por exemplo, de querer que prevaleça a sua opinião, os seus pontos de vista? De superdimensionarem, muitas vezes, uma pequena dificuldade, um pequeno contratempo, uma pequena contrariedade.
de superdimensionarem uma dificuldade. Em não, muitas vezes, não compreenderem e não aceitarem as pessoas pelo que elas já conseguem ser. Ou não saberem lidar, muitas vezes, com seus próprios conflitos e com as suas próprias expectativas. Muitas vezes nós esperamos demais do nosso familiar. E nós encontramos estudiosos do comportamento humano que já constataram que todos nós, periodicamente, passamos por variação de humor. Assim, quando nos sentimos em paz, até conseguimos encarar as dificuldades do nosso grupo familiar com bastante otimismo. E nesse alto astral, vamos dizer assim, como se torna fácil termos mais tolerância com o nosso cônjuge, sermos mais pacientes com os nossos filhos, ou até sermos agradecidos por aquele lar que temos. Neste momento de alto astral, fica mais fácil. Porém, quando o nosso estado de ânimo está em baixa, quantas vezes em que nós não queremos conversa com ninguém, em que não achamos graça em nada, em que nós nos aborrecemos com tudo e com todos. Muito embora amemos muito os nossos filhos, o nosso familiar, quando nos encontramos nesse estado de baixo astral, vamos dizer assim, podemos ficar incomodados com a atenção que os nossos filhos exigem de nós. E as imperfeições do nosso marido, da nossa esposa, ele vem à tona. E aí a gente às vezes pergunta, mas será que não é ele o culpado por todos esses problemas domésticos que nós estamos enfrentando? E o interessante é de se notar que o mesmo estado, que nesse estado depressivo, a mesma situação, a mesma circunstância, pode parecer drasticamente um peso insuportável. E isso depende do nosso estado de humor. Então, é o nosso estado de humor que muitas vezes influencia a nossa percepção e a maneira de nós conduzirmos os problemas naturais do nosso dia a dia. Principalmente quando esses problemas, esses conflitos, ocorrem dentro do nosso lar. Porque é ali que nós tiramos as nossas máscaras. É ali que nós somos verdadeiramente, somos nós mesmos. Nós não precisamos do verniz social. E aí, muitas vezes, esses conflitos não têm nada a ver com as existências anteriores. Mas sim com a nossa postura, com a nossa conduta, com as nossas atitudes do dia a dia. Então nós vemos que a família é um laboratório de experiências reparadoras. Na qual, num momento, estamos felizes e que em outro momento a dor se faz presente. Então a felicidade e a dor se alternam, programando desta forma a nossa paz ou não muito paz para o nosso futuro. Então depende de nós. Então nós não podemos pensar, nós não podemos acreditar que todos os membros de uma família se devam amar de maneira intensa e com grande dedicação, todos iguais, vamos dizer assim. Porque nós podemos identificar no seio da nossa família, afinidades e desafinidades. E se de um lado existe todo o encantamento e a felicidade, do outro lado nós podemos ter frustrações. Se uns membros do grupo familiar nos reforçam ao amadurecimento, enquanto outros podem nos provocar dores, animosidade e muita insegurança. Então a família é esse campo de prova onde nós encontramos amigos e onde nós encontramos desafetos.
Os amigos nos trazem conforto, alívio, um relacionamento agradável. É muito fácil amar essas pessoas. É muito tranquilo. Agora, os desafetos são pessoas difíceis, que inconscientemente guardam, ou nós guardamos delas, rancores, mágoas, que não conseguimos vencer, que não se consegue vencer. E aí fica um pouco mais difícil de amar essas pessoas. Mas Jesus, há mais de 2000 anos, Ele já nos trouxe um alerta, que Ele nos disse: amai os vossos inimigos, reconciliai-vos enquanto está a caminho o teu adversário. Então, se o nosso adversário foi posto no nosso caminho, é para que nos acertemos, é para que nos reconciliemos, é para que nos tornemos amigos, o mínimo. Resumindo, então, o que nós colocamos até agora, nós podemos nos reunir num grupo familiar por simpatias ou por comprometimentos anteriores, que o nosso livre-arbítrio contraiu. Fomos nós que construímos, ao longo das existências, esse resultado. Fomos nós. E no ambiente doméstico, nós encontramos, que não vai ser nenhuma novidade para vocês, irmãos que se digladiam. E quando eu escrevi esta frase, eu me lembrei de uma situação, de uma família, onde existem 2 irmãos que se odeiam de morte. Aliás, um já tentou acabar com a vida do outro em determinados momentos. E isso desde muito crianças eles já se odiavam, se odeiam. Hoje, casados, eu tenho contato com essa família, os 2 casados, com filhos já adolescentes e já filhos casados, eles não permitem que seus filhos se relacionem. E aí? Como é que fica o futuro? Como é que fica as próximas existências? Os pais desses 2 espíritos, um dia numa conversa, eles disseram para mim, a mãe, especificamente a mãe disse: eu só peço a Deus que um não mate o outro. Já nem peço mais que eles se tornem amigos. Nós encontramos também, no grupo familiar, filhos, pais que preferem uns filhos em detrimento de outro. Nós encontramos no grupo familiar filhos que agridem os seus pais, filhos que amam e amparam os seus pais. Mas todos esses espíritos estão em processo de evolução e retornam à vida física para os necessários reajustes. Precisamos nos lembrar que os problemas, as dificuldades, as angústias, as aflições ou as alegrias também, são a colheita da nossa plantação. Nós semeamos isso. E hoje nós estamos colhendo ou dores ou alegrias. É da lei divina que o infrator renasça ligado à infração. É da lei divina. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 18, nós encontramos uma explicação que diz assim, que Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com um duplo objetivo, de servir de prova para uns e servir de meio de progresso para outros. Então, muitas vezes, unidos, esse grupo familiar, essas pessoas dentro da família, unidos não por afetividade e nem por afinidade, e sim por imperativos de reconciliação no cumprimento das leis divinas,
Porque nós já falamos lá em cima, a lei, o infrator renasce junto com a infração. Então enfrentam inegáveis dificuldades para se harmonizarem. Porque eles conservam inconscientemente, como nós falamos agora há pouco, a mágoa de nós ou nós deles do passado. Aí, então, as desavenças, né, que conturbam, que é de fácil, né, e conturbam facilmente a vida familiar. Mas também nós temos aquelas pessoas, aqueles espíritos, que resolvem, vamos colocar resolvem entre aspas, de uma maneira bem simples esses desajustes. O marido que desaparece, a esposa que pede o divórcio, os filhos que resolvem morar distante. E vocês acham que isso vai realmente resolver, vamos colocar de novo entre aspas, e se resolve a situação? Com certeza absoluta não. Apenas estamos postergando, deixando para sei lá qual encarnação os nossos ajustes. E é muito importante considerarmos que esses desencontros, muitas vezes, volto a repetir, são decorrentes do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas posturas do presente, daquele nosso estado de humor que nós acabamos de falar ali atrás. E não de compromissos assumidos em outras existências. Porque não seria razoável que Deus nos reunisse no lar para somente nos agredirmos e nos magoarmos. Com certeza não é esse o objetivo de Deus. Mas é tão incrível como nós somos tão duros de coração, como diz Jesus, que basta, que nós não conseguimos conviver pacificamente. Basta que reunamos 2 ou mais pessoas em uma determinada atividade, que mais cedo ou mais tarde vai haver desentendimento, vai haver desarmonia. E isso ocorre principalmente dentro do lar, porque é ali que nós somos realmente o que somos. Nós damos livre ao nosso curso, daquilo que nós somos. E nós exercitamos desta forma, agindo desta forma, aquele conturbador sentimento, que é a agressividade. E aí nós desenvolvemos, né, com maior amplitude a agressividade. Para nós compreendermos as dificuldades ocorridas na família, é necessário nós ampliarmos, é importante, é preciso ampliarmos um pouco a visão de família e raciocinarmos acerca da natureza do espírito, bem como a lógica e o propósito da reencarnação. O porquê que nós estamos inseridos naquele grupo familiar. E o Espiritismo nos traz à tona de que a reencarnação é o único recurso possível de transformarmos o que era nocivo em algo saudável. Porque muitas vezes nós recebemos como filho, como filha, aquele desafeto do passado. E é o recurso que nós temos aí de realmente transformar, mudar essa situação. Então, como é que nós estamos encarando hoje as dificuldades do nosso grupo familiar? Como que nós estamos encarando? Se nós as classificamos como castigo, como meras contrariedades, nós estamos perdendo a finalidade da nossa existência aqui na Terra, da nossa reencarnação. E certamente não vamos conseguir entender os conflitos familiares, os problemas familiares. Se nós estamos já classificando como castigo, não vamos entender, nem queremos entender nesse momento. A família não é o resultado
de uma mera reunião fortuita, onde os espíritos se agrupam aleatoriamente. Não é jogado dados lá e você vai nascer nessa família, você vai nascer naquela família. Normalmente, antes de nós reencarnarmos, nós programamos as nossas provas de acordo com as nossas faltas. Junto com o nosso anjo de guarda, junto com os espíritos encarregados do planejamento da reencarnação, nós planejamos. Nós pedimos para reencarnar junto com aqueles familiares, com aqueles espíritos que nós, muitas vezes, temos dívidas. Então, a origem dos problemas familiares, que praticamente todo lar tem, ele reside ainda no nosso grau evolutivo. E o objetivo da família é justamente promover a superação desses conflitos, a superação dessas dificuldades. E o fato de nós sabermos ser o lar, o lugar onde os espíritos se reencontram para resolver determinadas diferenças e continuarem muitas vezes o seu processo evolutivo, já constitui um passo bastante importante. Já é uma coisa bastante importante nós já entendermos isso. Mas o fato de entendermos não é o suficiente. Isso não basta. É necessário vivenciar essas relações familiares como uma ponte que dá acesso, que nos convida à nossa transformação espiritual. Então, o fato de só entendermos não é o suficiente. Nós precisamos de que forma isso pode ser modificado, mudando as nossas atitudes, mudando as nossas posturas, renovando aqueles sentimentos negativos que nós temos com relação ao nosso familiar, nos conscientizando do valor e da finalidade da experiência doméstica. E aqui nós queremos reforçar o convite que a Juliana acabou de fazer agora, que é sobre esse curso que está sendo oferecido na casa. Porque nesse curso vai se tratar esse assunto família de uma forma muito mais abrangente do que nós estamos tratando aqui. Porque nós estamos aqui trabalhando 30, 40, 50 minutos de uma forma muito resumida. E esse curso não, esse curso vai realmente, as pessoas podem conversar, podem debater sobre esse assunto. E a palestra, na realidade, nós também buscamos bastante informações sobre esse livro que o curso foi montado, que é o Vereda Familiar, psicografado por Raul Teixeira. Então, a gente está reforçando esse convite por saber ser muito importante esse assunto. Então, vocês poderão estar se questionando, quando um espírito avesso aos outros membros da família cria dificuldades, cria problemas, vocês acham que ele acaba, então, por desestruturar todo um ambiente familiar? Será que esse espírito estaria atrasando o progresso evolutivo seu e também do seu grupo familiar? Qual seria a importância da reencarnação desse espírito na família, naquela família ou nessa família? Não necessariamente ele está atrasando o seu progresso do seu grupo familiar. Porque um espírito não desestrutura sozinho uma família. Quando há desafetos, todo o grupo familiar contribui de forma direta ou indiretamente para esse desencontro. Mas, como dizia Jesus, nós somos tão duros de coração que nós acabamos elegendo sempre um grupo, um bode expiatório dentro da nossa família, dizendo que aquela é a pessoa culpada por tudo o que está nos ocorrendo. Mas se nós aprofundarmos o olhar, se nós refletirmos, se nós analisarmos, se nós ponderarmos, nós vamos ver que a trajetória espiritual, há toda uma trajetória espiritual entre os membros dessa família.
toda uma trajetória espiritual que está em jogo. Voltamos a repetir, não são jogados dados, onde aleatoriamente nós vamos reencarnar naquela ou naquela família. Mas se esse espírito persistir na sua atitude equivocada, qual é o papel da família? É que o grupo familiar aproveite essa oportunidade para desenvolver a indulgência, para desenvolver a paciência, a tolerância, a misericórdia, o perdão e o amor. Porque o que ameniza as diversidades, segundo os ensinamentos cristãos, é não exigirmos que o outro se comporte de forma como nós gostaríamos. Nem tampouco exigir que ele tenha atitudes que ele ainda não consegue ter. Ele ainda não consegue. Nós precisamos respeitar a condição evolutiva de cada um. E, consequentemente, respeitarmos a sua individualidade. Cada espírito tem a sua trajetória. E nós precisamos aprender a respeitar isso. E não querer que ele seja como eu quero que ele seja. Muitas vezes ele não tem condições ainda de ser diferente do que ele é. Se nós aprendermos a ensinar pelo exemplo, pelo diálogo, envolvendo os familiares com a compreensão, deixando claro para esse familiar os prejuízos que as suas atitudes negativas causam a todos, seguramente nós estamos vencendo muitas dificuldades só com essa postura, só com essas atitudes. Normalmente os membros de uma casa esperam demais dos outros. Reclamam atenção, respeito, compreensão, tolerância. E a moral cristã nos ensina que nós devemos cobrar isso e muito mais de nós mesmos. De nós mesmos. Porque a harmonia íntima depende do que nós, não do que nós recebemos. Não do que nós recebemos, mas do que eu estou dando. O que eu estou fazendo para melhorar essa situação? E nos melhorando, fatalmente, através do nosso exemplo, nós vamos estimular o familiar a fazer o mesmo. E eu vou passar algumas dicas que, quem sabe, ajude-nos a superar essas dificuldades que nós encontramos nas nossas famílias. A primeira delas... Aconteceu alguma coisa aqui no nosso... A primeira delas... Não deu certo. Seria nós exercermos uma severa vigilância sobre o que falamos. Severa vigilância sobre o que falamos. Porque muitas vezes as desavenças no lar têm origem no nosso destempero verbal. Na maneira com que nós estamos falando com o nosso familiar. É importante não usarmos expressões chulas, vozes alteradas. Como é que eu estou falando com o meu familiar? Então, é muito importante nós exercermos essa vigilância. Vamos vigiar. Como é que eu estou falando com o meu familiar? Uma segunda dica. Não, diante do familiar difícil, não dizer aquela frase terrível. É minha cruz. É meu karma. É o meu castigo. Vamos evitar essas expressões. Não corrigir as falhas do nosso familiar em público. Aliás, não se deve corrigir a falha de ninguém, né? Em público. Muito mais do nosso familiar. Mas aquilo que nós falamos antes. Muitas vezes, dentro do lar, nós tiramos o verniz social e somos verdadeiros. Nós não devemos corrigir as falhas do nosso familiar em público ou comentar sobre essas
falhas com amigos ou parentes. Isso vai humilhar, só humilha, só fere e não vai ajudar em nada. Ao contrário, vai comprometer o relacionamento familiar. Elogiar as virtudes do familiar, por pequenas virtudes do nosso familiar, aquelas pequenas mudanças. Ser gentil, de maneira simples. Vamos trazer à tona as virtudes e não criticar os seus defeitos. Se por alguma razão eu tenho que realmente falar com o familiar sobre alguma atitude equivocada dele, que eu tenho que fazê-lo sim, mas que eu faça de forma sozinho com ele. E aí vem aquela questão da forma de falar. Como é que eu estou falando para ele isso? De que maneira? Outra questão. Importante manter o respeito recíproco, porque por mais intimidade que exista entre os membros de uma família, não devemos usar expressões chulas, como aquelas expressões sua burra, seu burro, seu orelha de burro, seu ignorante. O que isso só vai piorar a situação? Aquelas brincadeiras de mau gosto com o nosso familiar, que deixa-o irritado, magoado, ferido. Cultivar o diálogo. Aqui tem uma questão bastante séria, né? A gente vê vários, momentos as famílias sentarem nas mesas para as suas refeições e junto delas o nosso equipamentozinho, celular. Respondem, comentam, curtem, atendem e nada de diálogo. E o André Luiz nos faz um alerta sobre isso. Ele diz que quando os companheiros de um lar perdem o gosto pela conversa, a afetividade logo deixa essa família. E Teresa de Brito nos alerta também que não devemos cobrar a afeição dos nossos amores ou dos nossos familiares. Então, aqui eu pergunto, agora aqui vem uma consideração. Se eu sento à mesa com o meu celular na mão, como é que eu vou querer que o meu filho não faça o mesmo? Não tem como. Aí vem a questão do exemplo. E a Teresa de Brito nos alerta bastante que nós não podemos querer do outro o que nós ainda não conseguimos fazer. Ou não estamos fazendo nada para mudar essa situação. E ela também nos sugere que agradecer as mínimas coisas de que somos beneficiados na nossa casa. Em ser gentil com os nossos familiares, com os nossos auxiliares domésticos, no mínimo presenteando-os com a nossa alegria natural, com o nosso bom humor, com a nossa fraternidade. Porque diariamente, todos os momentos, todos os dias, nós recebemos, sim, muitos auxílios dos nossos familiares, dos nossos auxiliares domésticos. E como é que nós nos comportamos? Só reclamamos daquela comida que ficou muito salgada, daquela roupa que não ficou bem passada. Como é que nós estamos nos comportando dentro do nosso lar? Raul Teixeira, no livro Minha Família, o Mundo e Eu, pelo Espírito Camilo, ele faz um apelo aos membros do grupo familiar. Ele diz que é indispensável que se mantenha o ambiente familiar doméstico envolvido por uma aura de alegria e serenidade, de fraternidade e madureza, de amor e responsabilidade, de forma que cada um encontre no outro o apoio moral, o apoio intelectual e o apoio espiritual. Com que objetivo ele nos dá esse alerta? Para que não permitamos, para que não deixemos entrar no nosso lar as obsessões, aqueles espíritos
que não querem a nossa felicidade. Aí ele nos diz, para que não sejamos arremessados ao chão úmido das obsessões. E aqui ele nos fala também, ele nos alerta sobre a importância do Evangelho e da oração no nosso lar. Porque o Evangelho e a oração no nosso lar é uma forma de protegermos, de não permitirmos a entrada daquelas forças das trevas, dos obsessores. Para quem não faz o Evangelho no lar, é um apelo, vamos fazer. E nós temos aqui na casa, para quem de repente não sabe como fazer, nas quartas-feiras, às 8 da manhã, nós temos um grupo que se reúne para fazer o Evangelho no lar. E aí, nesse momento, poderão participar, qualquer pessoa pode participar, e de repente até aprender, né, como se faz, como implantar o Evangelho no lar. Então, para construir um clima de paz doméstico, é importante e necessário uma ação intensiva no amor. Porque sempre há na família alguém, porque nós falamos que lá atrás, que Deus não iria nos colocar só para sofrermos. Sempre há no grupo familiar alguém que se sintoniza mais com as esferas superiores, com as falanges superiores, com os espíritos superiores. E aí, ele vai rogar a intercessão para que se possa estruturar, para que se possa mudar essa psicosfera do nosso lar. E mais uma dica: evitar o quanto possível os apelidos que sejam ultrajantes, desrespeitosos, que destaquem deficiências físicas ou alguma fraqueza de caráter. Porque para que as pessoas não se sintam, para que aquele membro do aquele familiar não se sinta humilhado. Nós sabemos que nenhum de nós, podemos sentir a dor do outro, por mais que a gente ame essa pessoa, por mais que a gente lamente ou chore a situação, nós não podemos sentir a dor do outro, por mais intenso que seja o nosso amor. Nós não podemos viver em lugar daquele familiar que está vivendo esses dramas expiatórios. Nós não podemos. Mas qual é a função da família quando isso ocorre? Quando nós temos no nosso meio uma pessoa acorrentada a essas intensas e duras provações, é função nossa ofertar apoio, amparo, estimular esse familiar de maneira que ele possa ter mais coragem para enfrentar aquela dificuldade, para enfrentar aquele problema. E a maturidade da instituição familiar é sempre a soma da maturidade de cada um dos seus elementos. Cada um de nós deverá se dar conta de que só de si depende, só dele mesmo, só de nós depende sermos mais ou menos felizes. Só de nós depende a conquista da própria aventura e não do outro. Cada qual verá, com o passar dos dias, que não foi o outro que o decepcionou, mas foi graças à sua imaturidade, foi graças às suas irreflexões que ele mesmo se decepciona. Não vamos nos iludir de supor que as famílias humanas viverão em perfeito equilíbrio. Enquanto nosso planeta estiver assinalado por provas e expiações, fica um pouco difícil. Mas nós podemos ser felizes sim, o quanto a Terra as condições que a Terra nos proporciona. Mas isso tudo depende de nós. Só de nós. De mantermos a serenidade, entendermos, refletirmos sobre as celestes razões por que Deus nos colocou naquele grupo familiar. Vamos refletir.
Por que Deus nos colocou naquele grupo familiar? E a maneira mais eficaz de tornar o lar um ambiente pacífico é tornar-se um exemplo de paz. É tornar-nos, nós, fazermos a nossa parte. Porque o clima emocional no qual nós convivemos começa dentro de cada um de nós. Se nós estamos agitados, se nós estamos nervosos, frustrados, é absurdo nós querermos ou esperarmos que os nossos familiares fiquem indiferentes a isso. Não tem como. É mais provável que eles fiquem pisando em ovos para não nos desagradar. É mais provável. Agora, quando formos calmos, pacientes, amorosos, é bem provável que tenhamos o melhor de tudo que nos cerca. E é bem mais fácil, quando nós estamos assim, de enxergar soluções para os problemas. É bem mais fácil do que quando nós estamos frenéticos, quando nós estamos agitados. Quando nós estamos frenéticos, agitados, a gente não vê solução para nada. Mas a partir do momento, a calma, a serenidade, faz com que a gente enxergue soluções mais fáceis. E tornar-se calmo pode não acontecer de uma hora para outra, com certeza absoluta. Agora eu vou sair daqui hoje, nunca mais vou perder a paciência. É um pouco complicado. Não é tão simples assim. Mas é certamente o objetivo que nós precisamos alcançar. Esse objetivo, nós precisamos buscar esse objetivo. E podemos começar quando nós chegarmos na nossa casa hoje. Quem sabe, né? A gente chega lá e depara com uma dificuldade, a gente vai pensar, peraí, eu tenho que começar a exercitar, eu ser mais calmo, mais tranquilo, mais sereno. E nós podemos fazer isso, nos recolhendo, fazermos uma oração, uma leitura edificante, não respondermos, calarmos. Muitas vezes devemos calar, deixe que o outro fale. Não ouvir aquela ironia. Você esteve lá na casa espírita, então por isso que agora você está. Não perceber essa ironia. Se nós estamos inseridos hoje numa família em que os conflitos estão presentes, lembremos-nos aquilo que Jesus nos falou, que nós devemos nos compreender, que nós devemos nos tolerar. O quanto mais cedo fizermos isso, melhor. Mais cedo nós estaremos liquidando os nossos débitos na contabilidade da vida. Quanto antes nós fizermos isso, melhor. Então vamos utilizar, né, da presente oportunidade que nós temos dessa reencarnação, já que estamos aqui, para, quem sabe, nos ajustarmos com alguém. Para não transferirmos para um amanhã, que sei lá que amanhã que vai ser, quando é que eu vou ter outra oportunidade? Né? Porque hoje a gente percebe que está nascendo cada vez menos filhos, né? Então pode ser que a gente vai ficar na fila de espera. Né? Quando é que nós vamos ter outra oportunidade para nos ajustarmos? Quando que eu vou ter outra oportunidade? E para compreendermos esse assunto, é necessário estudar. Não tem como não estudar. É procurar saber de onde viemos, quem realmente somos, por que nós estamos aqui reencarnados, por que nós estamos aqui, quem são as pessoas que estão junto de mim, junto com a minha família, na nossa sociedade, no nosso trabalho. Quem são essas pessoas? Por que das nossas dificuldades? Porque se nós fizermos uma introspecção, se nós refletirmos, nós vamos ter a resposta do porquê das nossas dificuldades. Mas muitas vezes a gente prefere não pensar. É melhor não sabermos. É melhor não pensar. E para onde que nós vamos? Então nós precisamos refletir, buscar conhecimento, buscar informações. Nós sabemos que o aprendizado é lento e muitas vezes difícil, porque envolve muitas dificuldades, pela necessidade de adaptação,
ao meio em que nós estamos inseridos, até pela nossa formação cultural, pelas nossas habilidades físicas e mentais. Mas todas essas são dificuldades que podem ser superadas, porque Deus colocou lá dentro, no nosso computador, todas as instruções. Nós temos todas as instruções aqui, sim. Mas o que a gente faz muitas vezes? Nós jogamos fora o programa. Nós não abrimos o programa. E aí reclamamos de Deus. Aí nós reclamamos de Deus. Mas nós sabemos, lá no fundo do nosso coração, nós sabemos que só depende de nós sermos mais felizes ou menos felizes. Porque nós não nascemos para sofrer. Jesus já nos garantiu isso. Nós fomos criados para sermos perfeitos. Agora, quanto tempo nós vamos demorar? Por que uns demoram mais e outros menos? É pelo esforço próprio, pela boa vontade. Nós somos os únicos responsáveis pelo nosso progresso ou pelo nosso atraso. Não adianta nós culparmos o outro. A nossa algema, como eu já ouvi uma vez uma expressão dessa natureza. Essa algema que está do meu lado, que é o culpado pelo meu sofrimento, pela minha dor. Não é aquela algema que está do teu lado, não. Você é o único responsável. Não adianta nós culparmos os outros. O melhor é olharmos para dentro de nós e vermos quem somos e o que é que nós podemos fazer para mudar, para melhorar essa situação, para melhorar esse ambiente em que nós estamos inseridos. E diante daquele familiar que representa um problema, o que normalmente as pessoas fazem? Espero que nenhum de vocês faça isso. Mas muitas vezes a gente vê as pessoas esbravejando e dizer: o que eu fiz para merecer uma irmã como essa ou um irmão como esse? Devo ter feito muito mal para merecer um filho como você. Quantas vezes a gente vê isso? Será que eu não poderia ter nascido numa outra família? Nós já falamos lá atrás. Nós escolhemos nascer, é da lei divina, que o infrator nasça junto com a infração. É assim que nós vamos encarar a situação e tentar resolver os nossos contratempos? Não será dessa forma que nós vamos resolver. É melhor nós refletirmos o porquê que Deus me colocou neste meio. Qual a lição que a vida está me trazendo? Qual a lição que a vida está me trazendo? Não vamos encarar o nosso familiar problema como um castigo. Um relacionamento difícil é para ser superado. Nós não temos que aguentar um familiar difícil. Já pensou se eu parasse com a frase aqui? Nós não temos que aguentar um familiar difícil. Nós temos que amá-lo. Praticar a paciência, a aceitação dele como ele é, o perdão, a doação, tentarmos entender esse familiar. Devemos nos lembrar de que se eles não são aquilo que nós gostaríamos que eles fossem, muitas vezes nós podemos não ser aquilo que eles gostariam que nós fôssemos. Então, o outro lado também é verdadeiro. Nós precisamos refletir sobre isso. Ele não é o que eu gostaria, mas pode ser que eu não seja o que ele gostaria também. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela paciência. E espero que o pouco que aqui a gente disse, mas vai ter muito mais aqui no curso, volto a repetir, tenha sido útil para que possamos, a partir do entendimento que já temos e da importância do nosso lar, como instrumento, como ferramenta de progresso e de desenvolvimento, nos encorajemos no sentido da prática do amor.
Porque já nos foi dito pelo apóstolo Pedro que o amor cobre uma multidão de pecados. Então depende de nós amar mais ou menos. Depende de nós. Assim, os conflitos na família vão se tornando cada vez menores. Precisamos entender que nos eventuais desencontros que nós temos dentro dos nossos lares, todos, sem exceção, temos a nossa parcela de culpa. E ninguém é inocente por inteiro. Não vamos achar que eu não tenho uma parcela de culpa. Ninguém é inocente por inteiro. E nós queremos encerrar essa palestra com uma frase do Chico Xavier, que está no livro Jesus no Lar, que ele diz que a paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Ou seja, dentro do nosso lar. E se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como é que nós vamos querer a harmonia das nações? Como é que nós vamos aguardar a harmonia das nações? Como? Se tudo começa realmente, efetivamente, dentro do nosso lar. Nós buscamos trazer essas orientações, essas informações para refletirmos juntos nesses livros, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no SOS Família, né? do psicografado por Divaldo Frango, e também no Vereda Familiar, de Raul Teixeira. Tá bom? Obrigada a todos pela atenção. E tenham uma boa noite. Nós que te agradecemos, Isolema, pelas tuas palavras nesta noite, e aproveitando o tema, reforçando então o nosso convite para participarem do nosso curso Vida Familiar, para nos aprimorarmos para essa vivência em família, superando as dificuldades, evoluindo como é o nosso objetivo, que aqui estamos.